Sabemos que Deus, as coisas da nossa vida, eu costumo dizer, nada acontece por acaso. Crentes e servos do Senhor não acreditam em coincidência, mas acreditam em providência do Senhor, e nós acreditamos que se a nossa história passou por aqui, Deus quis que nós estivéssemos juntos, adorando, glorificando o nome do Senhor. Eu gostaria de certificar e falar novamente para os irmãos, porque estamos distantes, mas em nenhum momento a nossa oração, o nosso louvor deixe de cessar pela vida dos irmãos, pela trajetória e por tudo aquilo que Deus ele já tem feito, e também com fé, confiando naquilo que Deus ele vai fazer através da sua vida, meu irmão, através da vida do nosso pastor presidente, através da vida desta igreja, porque nós sabemos o potencial e nós sabemos o poder que Deus tem para trabalhar através dos nossos corações. Aleluia, Deus. Dito isso, amados irmãos, já gostaria de que, por gentileza, os amados abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 10. Nós vamos fazer uma leitura, prometo ser breve. Êxodo 10, a partir do versículo 21. Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo 21. E nós iremos ler até o versículo 26. Gostaria que, ao transcorrer da leitura, por gentileza, os amados, tenham bastante atenção na palavra do Senhor, porque eu creio que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Se nós apenas lermos o trecho da palavra, eu tenho certeza que tem alimento aqui para a minha vida e para a sua vida. E eu quero que você entenda e compreenda com perfeição aquilo que o nosso Deus ele quer falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Êxodo, capítulo 10, versículos de 21 a 26. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada. Eu estarei lendo os versículos ímpares, iniciando no versículo 21. A igreja, os versículos pares, e todos nós juntos, nós vamos fazer a leitura do versículo 26. Palavra do Senhor, Êxodo capítulo 10, versículo 21, nos diz o seguinte: a epígrafe, a praga das trevas. A palavra do Senhor nos diz: então diz o Senhor a Moisés: estende a tua mão ao céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. A igreja, o versículo 22. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, todos juntos. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos ao teu nome. Te adoramos por essa oportunidade que sentimos a tua presença aqui neste lugar. Te adoramos porque verdadeiramente, Senhor, o Senhor tem separado desde a eternidade esse momento para que nós possamos estar entendendo e compreendendo a tua vontade e a tua direção para as nossas vidas. Então nós pedimos, Senhor Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa vir abençoando os nossos corações, o Senhor possa vir abençoando o nosso viver, e que nós possamos, meu Pai, ter a mente aberta para entender aquilo que verdadeiramente o que o Senhor quer nos orientar. Fala a tua igreja, estende as suas mãos de poder, faz com que essa viva palavra possa, meu Pai, estar dividindo juntas e medulas, fazendo separação entre alma e espírito, para que verdadeiramente possamos sair alimentados, meus Senhores, nessa noite.
É o clamor que nós pedimos, adorando e glorificando a Ti assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu tive a oportunidade de aprender um pouco acerca de didática, um pouco acerca de pedagogia, devido àquilo, meu setor específico de serviço. Eu trabalhava na instrução para pessoas que estão em risco de serem alcançadas pela oferta de drogas, conhecido na Polícia Militar como o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que as crianças que já fizeram conhecem como PROERD. Tem alguns aqui que já fizeram, Júlio aqui. E nós tivemos a grata oportunidade de aprender, quando nós estamos entendendo sobre o conhecimento cérebro, a forma do ser humano aprender. Que o ser humano, ele aprende das mais variadas formas. Nós aprendemos muitas vezes lendo um texto. Então, quando você outrora pega um jornal, pega um texto que é escrito, você lendo aquelas informações, muitas daquelas informações vão passar a fazer a parte de você, do seu dia a dia, do seu viver, do seu convívio. Às vezes, em algum momento, uma pessoa vai fazer uma pergunta, você lembra daquilo que você leu em algum momento, e vai dar a resposta, e muitas vezes vai ajudar aquela pessoa em uma dificuldade que aquela pessoa está passando. Outras pessoas são um pouco diferentes. Elas não têm uma capacidade de aprender lendo, mas não porque são diferentes, elas são melhores do que as outras pessoas, porque essas pessoas, outras delas aprendem ouvindo. Então, ao invés de apenas ler, elas conseguem, através da audição, ter uma capacidade de entender e compreender aquilo que a pessoa está falando e aplicar aquilo que ela está querendo fazer na sua vida. Mas é interessante que em todos esses anos de pedagogia, em todos esses anos de estudo, em todos esses anos de conhecimento, eu passei a entender que, por mais que o ser humano ele se esforce, por mais que o ser humano ele estude, ele contemple, ele esteja angariando conhecimento para a sua vida, o nosso Deus ele nos ensina de uma forma maravilhosa. E é interessante que durante essa caminhada de conhecimento, eu comecei a compreender que aquilo que transforma a nossa vida, por mais que nós tenhamos a capacidade de ler, por mais que tenhamos a capacidade de ouvir, por mais que tenhamos a capacidade de ter essas formas de aprendizagem, a maior forma que nós temos para aprender e compreender as coisas é vivenciando. A maior capacidade, a maior pico de conhecimento que você vai ter na sua vida é quando você participa de uma situação onde você utiliza aquele conhecimento para que na sua vida e no seu ser você possa, daquele momento em diante, nunca mais esquecer aquilo que se passou na sua vida. Então, meus amados irmãos, eu começo a compreender a didática do nosso Deus, porque muitas vezes o Senhor poderia ter tirado o povo de Israel de uma forma simples, tranquila e fácil, mas Ele faz com que Israel, eles vivam um processo na presença do Senhor. Eles não saíam de qualquer forma, de uma forma simples, mas teve que ter um processo. E eu creio que, tal qual eu tenho vivido, porque eu sou como qualquer um dos irmãos. Uma certa vez, uma das pessoas que tem uma grande admiração na palavra, ele fala da seguinte maneira: maldito homem que sou, o apóstolo Paulo. É interessante que no princípio do seu ministério, ele defende o seu apostolado, percebendo que ele era pequeno. Ele fala: olha, agora eu me entendo como o menor dos apóstolos.
e no final da sua carreira, ele compreende a sua pequenez e fala que ele é o maior dos pecadores. Então, meus amados irmãos, nós devemos compreender aquilo que Deus ele quer fazer na nossa trajetória, porque Deus ele tem um processo na sua vida. Deus ele tem um processo a fazer no seu coração. Deus ele tem um processo a fazer no seu viver. Mas é interessante que no livro de Ezequiel, o Senhor ele chega para aquele povo de Israel e fala da seguinte forma: eu tirarei o coração de pedra que há em vocês e colocarei um coração de carne. O que ele quer dizer para aquele povo, que em determinados momentos o próprio Deus chama-os de povo de dura cerviz. Ele quer dizer que nós temos que nos amoldar à vontade do Senhor. Nós não devemos nos amoldar à vontade, ao querer do mundo, mas nós devemos estar sendo submissos à vontade de Deus, submissos à vontade do nosso Criador. E para o homem olhar para si mesmo e se despojar do seu orgulho, se despojar da sua autoimagem de sabedoria, da sua autoimagem de poder, eu posso transformar a minha vida. O homem olha para si mesmo dessa forma, com orgulho no seu coração, entendendo que pode fazer alguma coisa. É claro, nós entendemos que existe o livre-arbítrio. O próprio Deus nos concedeu essa capacidade de sermos livres para fazer o que quisermos. Mas o nosso Deus nos convida a, junto a Ele, fazermos uma história linda, uma história maravilhosa. Meus amados irmãos, eu quero que nós estejamos compreendendo. Nós estamos passando por um momento em que esse mundo ele está imerso a trevas. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos dizer, nós não podemos entender de outra forma, porque a própria palavra do Deus vivo, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala que isso iria invadir, que se não fosse a misericórdia do Senhor, os próprios aqueles que são escolhidos, esse povo que está aqui, se não fosse a misericórdia de Deus de abreviar aqueles dias, estes próprios cairiam. Mas nós temos que compreender que quando nós decidimos, e percebam bem, a palavra correta é quando nós decidimos, porque o Senhor está a todo momento de braços abertos, desejoso de abençoar o povo, desejoso de abençoar a igreja dele. Ele deseja fazer maravilhas em nosso meio. A palavra de Joel fala e nos mostra que Deus ele quer usar tanto as crianças de colo, quanto os idosos, quanto os nossos velhos. Ele quer utilizar você, meu irmão. Ele quer ter comunhão contigo. Mas é necessário você tomar uma decisão. Eu gostaria de poder, como em diversas vezes eu falo, tomar a decisão por ti. Mas a única pessoa que pode decidir de todo o seu coração, de toda a sua alma, servir a Deus, é você mesmo. Mas eu lhe dou uma garantia, como aquilo que já aconteceu na minha história, de que se a partir de hoje você deixar tudo para trás, e como o louvor que nós falamos aqui, cantamos essa noite, deixar que o próprio Cristo ele viva nos nossos corações, a sua vida vai mudar. Em algum momento da sua vida, meu amado irmão, Deus ele vai querer te ensinar algo, e talvez você tenha que ir para o deserto para aprender aquilo que Deus ele quer te ensinar.
Mas o deserto, para os crentes, para o servo do Senhor, não é lugar de morte. O povo de Israel, quando foram para o deserto, eles passaram pelo deserto, mas eles habitaram na terra prometida. Nós cremos e entendemos que nós olhamos pela fé. Enquanto esse mundo ele vive dias de trevas, enquanto esse mundo ele chora os seus mortos, nós não olhamos para essa terra. Nós olhamos para algo que está na eternidade. A palavra de Deus nos diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E os nossos olhos, o nosso tesouro não está nessa terra, aonde a traça, aonde o ladrão ele pode minar, mas o nosso coração está aonde o Senhor Jesus Cristo está. A palavra do Senhor Jesus, ela nos diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. É interessante que algumas pessoas chegam para alguns colegas e eles falam o seguinte: olha, se Deus ele falar comigo, atravessa esse monte, eu vou atravessar. Se Deus ele falar comigo, olha, entrega a sua vida pela minha obra, eu vou entregar. Mas é interessante, amados irmãos, que essas mesmas pessoas que acreditam, que creem, que entregariam as suas vidas, muitas vezes eles não conseguem obedecer pedidos, orientações do seu próprio pastor. É como Naamã, que a ordem era se banhar 7 vezes no Jordão, e ele é resistente, e chega uma pessoa e fala para ele: mas se o profeta tivesse pedido algo mais grave, sacrifícios, talvez você não entregaria. Nós devemos compreender e entender que se existe alguma causa que vale a pena morrer, essa causa é a mesma a qual nós vale a pena viver. Então, se você morreria pelo Senhor Jesus Cristo, se você entregaria a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo, se você entregaria o seu coração para não negar ao nome do Senhor, seja fiel nas coisas pequenas, seja fiel no dia a dia, seja fiel nos horários, seja fiel no dízimo, seja fiel nas ofertas, seja fiel no trabalho. Se você morreria por Cristo, se chegasse hoje e falasse: olha, não podem mais adorar o Senhor, e você falaria o seguinte: olha, a partir de agora eu vou para as catatumbas, eu vou para qualquer lugar onde tiver uma reunião de adoração ao Senhor, eu vou arriscar a minha vida. Comece debelando o seu próprio ego, comece acabando com o seu próprio eu, porque muitas vezes, amados irmãos, e nós não falamos isso com alegria, muitos pastores, eles vão para a cama, muitas vezes chorando, acordam pelas madrugadas, preocupados com as questões da igreja. E dentro do nosso templo existem pessoas que podem ajudar, mas eles preferem criticar. Eu lembro que ao lado do Senhor Jesus Cristo existiam 3 grandes grupos. Existia primeiro a multidão. É interessante que a multidão está ao lado do Senhor Jesus Cristo, mas a própria palavra fala que eles não queriam um contato, um relacionamento. Eles queriam aquilo que materialmente o Senhor Jesus Cristo podia oferecer. Eu quero que você compreenda a si mesmo. Eu não tenho capacidade e também não tenho ordenança para julgar quem quer que seja além de mim mesmo.
Eu gostaria que você olhasse para si mesmo, e nessa noite, porque a palavra fala: examine-se, pois, no homem. E nós devemos olhar para nós mesmos e compreender aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos. Existia também um outro grande povo que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo, e esse povo era um povo sábio, entendedor da palavra. Esse povo se chamava fariseu. Mas por mais que eles estejam ali para entender a palavra ao lado do Senhor Jesus Cristo, eles não estavam para aprender misericórdia, eles não estavam para aprender amor, eles não estavam para compreender, eles não estavam para ajudar, eles não estavam ali para pegar na arca, trabalhar, colocar a arca no ombro. Não, eles, com aquela sabedoria maravilhosa que eles tinham, eles estavam ali simplesmente para criticar a obra que Jesus Cristo está fazendo. Meu amado irmão, por melhor que você seja, por mais dedicado que você seja àquilo que Deus ele tem comissionado ao seu coração, à sua vida, sempre vai existir uma pessoa que vai se levantar e vai criticar, vai apontar para você. Não olhe para o homem, olhe para o Deus vivo, olhe para a comissão que Ele tem colocado no seu coração. Eu acredito que Deus, o nosso Senhor, e a palavra nos diz que Ele é um Deus de relacionamento pessoal. Deus fala diretamente ao seu coração. Deus abençoa diretamente a sua vida. É claro que nós temos um corpo, é claro que nós temos um pastor, mas o pastor nos leva a ter um contato com o Senhor. Mas eu quero que você compreenda, quando você estiver fazendo algo para Deus, quando você se sentir útil no seu coração, o pastor pediu para você fazer alguma coisa, se você fizer com alegria. Nós estávamos discutindo isso hoje. E você se sentir que Deus está te abençoando, vai vir uma pessoa, vai vir alguém, vai falar o seguinte: olha, você não fez isso certo, você não fez correto, ou você não fez da maneira mais adequada. Eu quero que você compreenda que você não faz para o homem, você faz para o Deus vivo. E se lá dos céus, pode ser que o seu nome não saia no jornal, pode ser que não saia no Fantástico, no jornal hoje, pode ser que, como eu costumo dizer, eu mesmo, por mais que eu ame os irmãos e queira muito bem, e queira que vocês sejam abençoados, amados, os senhores e as senhoras, talvez eu não veja, mas lá nos céus o Pai está olhando. E você pode ter certeza, a palavra nos diz que aquele que dá um copo de água fria para um dos pequenininhos, isso será recompensado. Eu não tenho galardão, eu não tenho força para recompensar, sou pequeno, mas o nosso Deus, Ele garante. Eu tenho certeza, a palavra dele não cai por terra. Ele vai abençoar a sua vida. Existia um terceiro povo que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a multidão queria coisas materiais e não deixava aquelas pessoas que necessitavam, queriam ter um contato com Jesus. Segundo, os fariseus, que tinham conhecimento, mas eles queriam criticar o Senhor Jesus Cristo. Mas agora existiam outras pessoas. Eles eram em pequenos números, eles eram poucas pessoas, mas estavam ali para levar a arca nos ombros. Eles estavam ali para trabalhar, eles estavam ali para adorar ao Senhor. E eu quero que nós estejamos olhando para os nossos corações nessa noite, porque a palavra do Senhor, ela não é apenas para nós ficarmos consolados por uma semana e passar a outra semana e nós voltarmos aqui, mas a palavra do Senhor, ela deve entrar no nosso coração e deve fazer com que nós estejamos decidindo algo, mudando a nossa vida. E eu quero que você tenha a oportunidade de decidir
ser um daqueles que estão do lado do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo, lendo a palavra do Senhor, eu observo que o Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, ele fala o seguinte: como vocês podem, ele criticando algumas pessoas, dizer que amam a Deus, um Deus que você não vê, se você não ama um homem, um irmão, um próximo a qual você vê. E muitas vezes eu fico meditando sobre essa palavra do Senhor no meu coração, porque verdadeiramente, amados irmãos, ela faz muito sentido a partir do momento que nós entendemos e compreendemos que aquele que está próximo a nós também é imagem e semelhança do nosso Deus. Mas a minha compreensão, ela não cessa ali nesse momento, não para ali nesse momento, mas eu começo a entender de uma forma mais ampla. Quando eu olho para os meus pastores, homens experimentados, homens de Deus, que muitas vezes estão chorando por nós, pelas nossas vidas, estão clamando a Deus pela sua vida. Eu entendo, eu sei da vida do pastor Renan, cada um dos problemas que os irmãos trazem para ele. Algumas pessoas podem parecer que ele esqueceu, mas pela madrugada ele não para de pensar, não para de orar. A mente dele fica rodando 360 graus todas as horas do dia, pensando e orando pela vida de cada um dos irmãos. E quando eu pego essa palavra, como que eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, e quando eu não amo um homem, um próximo a qual eu vejo, eu transporto essa palavra para os meus pastores. Eu tenho certeza, amados irmãos, que se o Senhor descesse aqui no nosso meio, ou se Ele enviasse um anjo no nosso meio, e chegasse para qualquer um de nós e falasse o seguinte: olha, meu filho, amanhã eu gostaria que você estivesse nessa igreja pela madrugada, às 6 horas da manhã, para que nós estivéssemos orando aqui, clamando. Eu tenho certeza que toda a igreja em peso, alguns trocariam, como eu já vi, alguns trocariam uma escala de serviço para ser fiel à palavra do Senhor, e falariam: não vou ser fiel. Chegaria para o meu patrão: olha, se você quiser me despedir, eu vou ser fiel. Eu não estou dizendo que ninguém precisa fazer isso, mas estou dizendo que a nossa fé, ela nos move de tal forma que nós entendemos e compreendemos que quando nós somos fiéis ao Senhor, quando Ele nos fala, nós entendemos que não existe montanha, não existe muralha, não existe barreira, não existe dificuldade para nós sermos fiéis ao nosso Deus. Mas, amados irmãos, eu quero que nós começamos a compreender, que nós tenhamos o entendimento que Deus já tem mandado um anjo para essa igreja. Deus já tem mandado uma pessoa que está à frente e está nos conduzindo. E quando nós estamos sendo fiéis ao nosso pastor, nós estamos sendo fiéis ao nosso próprio Deus. Aleluia, Deus! Nós falamos de uma oportunidade que tivemos, que a comunhão dos irmãos, segundo a palavra do próprio Deus vivo, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. O óleo que desce sobre a barba de Arão, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, é um óleo que é um óleo muito especial. É um óleo que fala da consagração. Arão, em um determinado momento, é homem. Quando ele é consagrado, ele passa a ser o sumo sacerdote. Eu quero que vocês, que nós, amados irmãos, os senhores e as senhoras, toda a igreja compreenda que quando nós temos a capacidade, mesmo com nossas questões, porque somos homens, mesmo com as dificuldades do dia a dia, temos a capacidade de transplantar, sair dessas dificuldades e termos comunhão entre uns e outros.
deixarmos o orgulho de lado, muitas vezes o óleo limpar o nosso coração e amarmos o nosso irmão de todo o nosso coração. Amar como se fosse a nós mesmos. Quando nós tivermos essa capacidade, quando nós entendermos a profundidade, nós vamos entender essa bênção do óleo de Arão, que desce sobre a barba de Arão. O óleo ele fala do Espírito Santo do Senhor. E eu acredito, eu vi aqui no meio dessa igreja, hoje quando eu estava sentado ali, eu não sei se você conseguiu sentir a presença do Senhor, mas algo que eu senti aqui nesta noite foi algo maravilhoso, algo poderoso. Eu entendo que a palavra do Senhor ela não cai por terra, e o que Deus falou sobre esta igreja é algo poderoso nesta terra, algo que vai abalar os fundamentos desta terra. E eu quero que você entenda, você pode fazer parte disso. E eu quero que você faça parte, não como multidão, nem como fariseu, mas eu quero que você faça parte como um servo do Deus vivo, que entregue nessa noite, e hoje é noite de decisão, entregue nessa noite toda a sua vida, todo o seu coração, todo o seu ser. Fale para Deus: Senhor, eu sei que existe um processo, eu sei que muitas vezes o processo ele é doloroso, eu sei que muitas vezes o meu ego, a minha vontade, ela vai ser ferida, eu vou ter que batalhar contra aquilo que eu quero para fazer a sua vontade, mas hoje eu decido, hoje eu quero, hoje eu desejo servir ao Senhor de todo o meu coração, porque eu sei que vale a pena morrer por Cristo, e se vale a pena morrer por Cristo, vale a pena viver por Cristo. Eu gostaria, amados irmãos, se o pastor me permitir, terminar essa pequena meditação com os irmãos, orando pelas suas vidas, pelas nossas vidas. Eu sei que, meus amados irmãos, é momento de decisão. Daqui a pouco nós estaremos sendo arrebatados deste mundo. Alguns irão antes na questão de fechar os olhos para esta terra, mas breve virá o dia em que o Senhor estará levando a sua igreja. E eu desejo de todo o meu coração, amados irmãos, de que todos nós, de que todos que aqui estão presentes, nós estejamos adorando o Senhor para a eternidade. E nessa hora eu gostaria de, por gentileza, pedir que vós, amados irmãos, curvem as suas frontes nesse momento. E se você deseja entregar nessa noite, ter um relacionamento com o Senhor, eu sei, amado irmão, que você olha para si mesmo, mas fala: pastor, eu já tenho um relacionamento com Jesus Cristo, mas eu quero que você tenha profundidade. Eu quero que esse relacionamento seja aprofundado, que seja um relacionamento íntimo, como o noivo e a noiva, que tem intimidade. E eu quero que você entregue toda a sua vida, todo o seu ser e todo o seu coração ao Senhor. Eu gostaria que, se fosse possível, o grupo de louvor já estivesse aqui na frente, nessa oração, e logo após nós estaremos adorando o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós adoramos a Ti. Meu Deus, eu te glorifico por essa oportunidade maravilhosa que temos. Senhor Deus, de eu ter saído da cidade de Brasília para estar aqui em Nova Brasília para poder pregar acerca daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu tenho certeza, meu Senhor Deus, que aquelas promessas que o Senhor fez não morreram, mas são eternas. E eu quero entender que através da vida de cada um destes que aqui está no nosso meio, de cada um destes teus servos, o Senhor fará uma obra maravilhosa.
Diante disso, Senhor Deus, eu venho pedir que o Senhor possa vir tocando em nossos corações, que o Senhor possa vir abençoando as nossas vidas, que o Senhor possa vir nos direcionando, para que através da vida de cada um destes servos, eles sejam vasos que possam ter visões, sonhos, revelações. Meu Senhor Deus, que através da tua igreja, o Senhor possa vir alcançando vidas que estão se perdendo, que através da vida, meu Pai, dessas crianças, jovens, adultos, meu Senhor Deus, velhos, anciões, o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa para que o seu nome seja glorificado. Abençoa, meu Pai, essa igreja, abençoa através dela essa terra. É o clamor que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só teu amor
vir aqui à frente, eu quero orar por você. Deixa Deus mudar a tua vida, deixa Deus mudar a tua história. Tem alguém? Cante esse refrão de novo, por gentileza. E aí você decide. É a sua oportunidade, é uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão sua com Deus. Se tem, por gentileza, vem à frente. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem à frente. Eu quero orar por você. Queridos, 3 minutinhos, por aí, por gentileza. 3 minutinhos, nós vamos finalizar.